Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do PPG 100, o programa de pós-graduação em Ciências e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Catalão, neste dia 25 de junho de 2024, uma terça-feira. Hoje está conosco a professora doutora Luciana Melo Coelho, bacharel em Química pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela tem mestrado e doutorado em Química Analítica pela Unicamp, é professora titular da UFCAT e coordena o programa de pós-graduação em Química e doutorado em rede. Atua com extração, separação e pré-concentração utilizando adsorventes naturais e sintéticos com determinação cromatográfica por HPLC e espectroscopia espectroanalítica, espectrometria de absorção atômica, a espectrometria de absorção atômica com forno de grafite e espectroscopia na região do ultravioleta e visível UV-Vis. A palestra da professora é intitulada Estratégias Analíticas para Remoção e ou Pré-Concentração de Metais, Traço e Compostos Orgânicos. Professora Luciana, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. O palco virtual do PPG7 e do LampMin é todo seu. Obrigada, Ista. Obrigado pelo convite, né, professor Neilton. Então, vamos dar início à palestra. Como a Ista já apresentou, né, eu vou falar sobre algumas estratégias que a gente usa na química para poder tentar, né, remover e pré-concentrar. Aí eu vou falar um pouco de metais e vou falar também compostos orgânicos, né, para vocês verem as duas vertentes, né. Aí tá meu e-mail, né, depois se alguém quiser entrar em contato comigo, né, lucianamelocoelho@ufcat.edu.br. Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou apresentar como é que está meu grupo de pesquisa hoje, vou falar um pouquinho da minha área para vocês entenderem, né, e depois eu vou falar sobre dois trabalhos, um dos que eu tenho, né, um que foi meu de doutorado, outro da minha aluna de doutorado, para poder a gente contemplar o título da palestra. Bom, o grupo meu hoje de pesquisa, nós estamos formados por 4 alunos de mestrado, que é a Ana Júlia, o Luiz Fernando, a Gabriela e a Vanessa. O Luiz vai defender daqui 1 mês, a Gabriela daqui 2 meses, a Vanessa também. Vou ficar só com a Ana Júlia. Aí eu estou com uma aluna de IC, que é a Maria Luísa. O meu laboratório, ele fica ali no bloco L, que é o bloco multiusuário, no andar térreo, né, intitulado Laboratório de Pesquisas de Estudos Ambientais. Embora eu faça outras análises além do meio ambiente. Coloquei aqui 2 fotos, né, que são parceiros meus, né, um é o professor Edmar, ele está hoje na Federal de Uberlândia, no campus Monte Carmelo, e também coloquei a foto, né, minha com o Bruno, né, o Bruno Elias, que está no Instituto Federal Goiânia em Lusiânia. O Bruno foi aluno meu de iniciação, de mestrado, e hoje ele está comigo orientando meus alunos de pós-graduação, e Edmar também. Eu vou começar explicando um pouco o que seria a área nossa da química, né? A química é dividida em 4 áreas principais, né? A química orgânica, a fisicoquímica, a inorgânica e a química analítica. A química analítica é qual eu faço parte. Bom, dentro da química analítica, a gente tem as outras sub-áreas, né? Como a Ista falou no meu currículo, a minha área é muito a espectroscopia, analítica, usando espectroscopia, que daqui a pouco eu vou explicar melhor. Então, eu vou falar um pouquinho da química analítica. Coloquei aqui um exemplo, né? Podemos não perceber, mas muito de nós, sem saber, fazem química analítica diariamente. Coloquei aqui um exemplo de um alimento, que é o leite. Por exemplo, a gente pode tomar o leite e talvez perceber que está um gosto assim meio estranho, né? Então, é uma forma da gente fazer química. Esse leite aqui eu tomei, mas o paladar não está muito agradável, então vou rejeitar isso daqui. Ou a gente bebe, está tudo ok, né? Então, uma forma que vocês entenderem o que é o química analítica. Então, a gente vai tentar descobrir o que tem na amostra para poder descobrir a composição, né? Então, vamos lá. Então, a química analítica, ela quer identificar e quer dosar substâncias químicas. Ela quer saber o que tem
e a quantidade daquele constituinte. Então, é um campo da ciência que vai desenvolver métodos, vai aperfeiçoar métodos para a gente identificar substâncias, separar e quantificar. O que eu estou interessado em analisar, eu vou chamar de analito. Então, analito na amostra que eu quero analisar. Quando a gente fala aperfeiçoar métodos, acontece o seguinte, existem já métodos, só que o que a gente quer? Vamos supor, tem método que usa um reagente muito caro. Então, eu vou aperfeiçoar aquele método para poder utilizar um reagente mais em conta. Ou tem um reagente que ele é muito assim, contaminante. Então, eu quero usar um menos agressivo. Então, por isso que a gente aperfeiçoa os que já existem, os métodos, e desenvolve também. Aqui eu vou mostrar para vocês 2 métodos que eu desenvolvi. Então, na analítica, a gente quer medir, né, usar várias técnicas, usar vários métodos. Né? As técnicas que eu vou mostrar para vocês hoje são 2, né, a espectroscopia e a cromatografia. Bom, que tipo de amostras a gente pode trabalhar? Diversas. Coloquei aqui a amostra de saliva, a amostra de alimentos, por exemplo, carne, frutas, por exemplo, tem lá um suco de maçã ou morango. Eu quero saber se essa fruta está contaminada, por exemplo, com algum agrotóxico e qual a quantidade dele. Por exemplo, a carne, eles colocam nitrito para dar a cor vermelha. Então, eu quero saber se tem, qual a quantidade que tem. Embutidos. Exemplo aqui, a tinta, né, anti-incrustante, colocada em embarcações e navios para poder proteger o casco. Por exemplo, a tinta pode ter estanho. Esse estanho, se for para o meio ambiente, para a água do mar, pode contaminar peixes. Estanho é um elemento que não é essencial para nós. Aí coloquei aqui outro exemplo, a amostra de sangue, a amostra de urina, a amostra de água, outro exemplo que é a amostra de minério. Quando a gente trabalha com essas amostras, assim, eu vou ter muita diversidade. Por exemplo, a amostra de urina. A gente fala que a matriz dela é muito complexa. A matriz quer dizer que tem muitos constituintes. Eu quero analisar só um, por exemplo. O sangue. Um exemplo, eu quero analisar a glicose no sangue, mas o sangue não tem só glicose. Tem muitos constituintes, então a gente fala que é uma matriz complexa. Então, na analítica, a gente tenta meio que separar o analito dessa matriz para poder não me atrapalhar nas análises. Bom, como a Ista falou, eu fiz a minha graduação na Federal de Uberlândia, bacharelado em Química. Depois eu fui fazer o mestrado, terminando o mestrado já fui para o doutorado, minha área química analítica, tanto mestrado como doutorado, né, fiz na Unicamp. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu vim de uma universidade muito boa, que é a Uberlândia, Federal de Uberlândia, fui para uma bem conceituada, que é a Unicamp. Isso, terminei meu doutorado em julho de 2005, e quando foi 2006, julho de 2006, eu tomei posse para virar docente, né, na Federal de Catalão, antes era UFG, Regional Campus Catalão. Então, só para vocês entenderem, eu saí do Instituto de Química da Unicamp, bem assim, como que eu vou usar a palavra aqui? A infraestrutura muito boa, e quando eu cheguei aqui no campus, aqui na UFCAT, a gente não tinha prédios, não tinha salas, não tinha laboratório, nem reagentes. Então, a gente teve que, assim, quando eu falo, os que chegaram junto comigo, né, nós tivemos que, assim, se virar para poder fazer a pesquisa, não ficar só na graduação. Então, eu coloquei aqui essa foto, só para vocês verem, isso aqui é o bloco didático que foi construído em 2009, eu cheguei aqui em 2006. Ou seja, 3 anos depois. Então, era tudo terra, né? Aqui o prédio do laboratório, esses 2 prédios ficam de frente ao prédio de vocês, aqui das engenharias. Então, não existia. Então, vocês imaginam, eu saí de um centro de excelência para poder chegar aqui e a gente ter a condição que a gente tem hoje. Hoje já melhorou demais, né? A gente tem uma condição muito boa. Então, o que a gente teve que fazer? Trabalhar com a situação que a gente estava. Então, eu trouxe a minha experiência do doutorado
Deixa eu fazer isso e a gente fazia medidas, por exemplo, do equipamento em Uberlândia, que a gente tem equipamento hoje aqui no FCAT. Então, eu vou abordar dois assuntos. O primeiro é a aplicação do ponto nuvem para extração e hiperconcentração de cádmio e a determinação por espectrometria de absorção atômica com chama. Vou falar sobre esse assunto e depois eu vou para outro tópico, que é o desenvolvimento de método analítico utilizando extração por sorção em fase de tecido, juntamente com extração em ponteira descartável, para fazer determinação simultânea de sulfonamidas em leite. Então, aqui eu estou com orgânico em amostra de alimento, leite, e aqui eu estou com cádmio, que é um metal, em amostras de cigarro. Bom, então eu vou focar primeiro nesse, né, que é o ponto nuvem. Pessoal, aqui eu posso fazer mais ou menos o seguinte, mudar meu título para utilização do detergente para extrair, para concentrar cádmio em amostra de cigarro. Esse ponto nuvem nada mais é eu utilizar um detergente para poder extrair esse metal que eu quero, né, o cádmio, extrair para concentrar ele. Eu coloquei aí a imagem de uma micela e parece um cotonete, né? Eu tenho aqui as hastes brancas, eu tenho aqui cadeias de carbono, hidrocarbonetos. Essa parte aqui azulzinha, a gente fala que é a cabeça, que é a parte que tem cargas, né? Pode ter cargas. Então, a micela vai se orientar de forma que ela está no meio. Então, se a cadeia carbônica está aqui para dentro, então, porque eu tenho a parte polar aqui fora. Se eu tiver essa parte apolar aqui de fora, essa micela ia ficar invertida, né? A parte azul, que é a cabeça no interior, e a cadeia hidrocarboneta para fora. Então, agora eu vou falar um pouquinho, né, desse ponto nuvem. Então, o que seria a química analítica? Nós queremos fazer controle de qualidade. Vamos supor, tem uma amostra de iogurte, e eu quero saber o rótulo que está descrito lá, que a pessoa produziu, se está de acordo com o que está informado lá. Então, eu quero saber, isso aqui está atendendo? Por exemplo, o ácido acético, né? Que é o vinagre que a gente usa para temperar. Eu quero saber, a legislação fala que tem que ser acima de 4%. Então, deixa eu analisar esse ácido acético, esse vinagre, para ver se está atendendo a legislação, que tem que ser acima de 4%. Então, seria o controle de qualidade que a gente faz. Isso é o químico analítico. Eu quero também, um exemplo, monitorar substâncias que são, por exemplo, poluentes. Então, teve um rio que teve assim, muita mortandade de peixes, e a gente quer descobrir por que aqueles peixes vieram a falecer, né, o óbito, né? O que aconteceu naquele rio? Então, vou monitorar poluentes nas estados do meio ambiente. Eu quero fazer uma análise de produtos consumidos pela sociedade. Por exemplo, aqui, eu quero analisar o cigarro, eu quero saber se aquele cigarro tem cádmio, que é o meu caso aqui. Cádmio é um metal que a gente não precisa, muito pelo contrário, faz mal para a gente. Não é igual o cálcio, né? Cálcio, magnésio, a gente precisa para formar ossos, dentes, mas cádmio não. Pelo contrário, ele é até cancerígeno. E com isso eu vou desenvolver novas metodologias para poder fazer e atender esses critérios aqui. Só que, às vezes, na maioria das vezes, o que eu quero analisar, né, o que eu quero quantificar, a concentração está muito baixa. Luciano, mas isso é ruim? Não, isso é bom, por exemplo, eu não quero achar cádmio em cigarro, eu não quero achar arsênio em água. Só que a quantidade tão baixa já faz mal para a gente, né? Porque está baixa, está tudo certo, né? Está baixinho o valor, não tem nada não. Não, faz mal. Por isso que tem que ser valores baixos. Tem hora que o aparelho que a gente tem, o equipamento, a gente não consegue trabalhar com aquele valor muito baixo. É onde eu vou usar alguma estratégia, que é o título do seminário, para pré-concentrar o que eu quero analisar. Aqui eu estou colocando, não sei se todo mundo vai conhecer, né, a absorção atômica por chama. Então, eu tenho aqui o aparelho. Aqui, onde eu estou apontando, é esse zoom, que está aqui. Então, a gente fala espectrometria, está aqui, né, do inglês, né, espectrometria de absorção atômica por chama, flame. Então, é uma chama mesmo que tem.
Eu vou ter mistura de gases que vai entrar dentro do aparelho, e aqui vai entrar a amostra entra e queima junto com esses gases. É onde eu vou ter a atomização. Então, eu trabalho com átomos aqui, trabalho com metais. Aí eu queria fazer um pesticida no chama, não faz, só faz metais. Pesticida seria cromatografia, por exemplo. Nós temos o chama, que é o faz, e temos o forno de grafite. A diferença dos dois é que aqui no chama eu vou atomizar, eu quero pegar a amostra minha, que está líquida, e eu quero pegar o metal que está lá dentro e transformar em átomo. Então, eu preciso dar muita energia para esse cádmio 2+, virar um átomo. Então, eu faço isso ou usando a chama, que é esse caso que eu estou mostrando na foto para vocês, ou eu faço isso passando uma corrente elétrica muito alta, que é o ETAS. Né? Está aqui o ETAS. Bom, de uma forma geral, né, qual que são as vantagens desses dois equipamentos, que é a minha área de pesquisa? O custo é reduzido, né? O que seria esse custo reduzido? A um chama hoje é uns 200 a 300 mil reais. Ai, nossa, esse custo é reduzido, né? E o forno, que é o ETAS, mais ou menos 500 mil reais. Nossa, se for que o custo é reduzido, mas se eu pegar um ICP, é uns 900 mil reais. Então, um forno é bem mais barato que um ICP. E tem ICP até mais caro que isso. Então, da forma geral, o custo é reduzido e as análises são rápidas. Então, no chama, eu consigo fazer, por exemplo, será em 1 hora, umas 60 análises. Cada minuto, até mais, 60 análises por hora, por exemplo. O forno já é um pouquinho mais demorado, né, que é o ETAS, né, uns 5 minutos cada amostra. Mas se eu pensar numa cromatografia que pode durar até meia hora, só para ser um resultado, então os dois, né, a gente considera rapidez nas análises. Só como eu falei, né, o que acontece? A gente tem os aparelhos, só que, o que pode acontecer? Eu posso ter efeito da matriz, lembra que eu falei ali atrás? A matriz da urina, a matriz do sangue, aí eu quero analisar a glicose, mas o sangue não tem só glicose, tem vários constituintes. Eu quero analisar uma água do mar, eu quero analisar, vamos supor, cálcio na água do mar. Só que a água do mar são vários íons dissolvidos, então a gente fala que a matriz é complexa. Então, qual que é a limitação desses equipamentos? O efeito da interferência da matriz. Eu quero analisar, por exemplo, o cálcio, mas o que está ali pode me atrapalhar, dar um falso positivo ou um falso negativo. Né? E, como eu já falei também, algumas espécies, né, metálicas podem estar a concentração baixa. Então, eu precisava aumentar a concentração disso. Precisava aumentar a concentração e tirar as interferências. Eu faço isso na bancada. Faço na bancada para depois ir no equipamento fazer a medida. Não sei se ficou claro. Então, eu uso esses aparelhos aqui, esses dois, o forno, o faz e o ETAS, para realizar as quantificações. Por exemplo, eu quero saber no cigarro se tem cádmio e quanto tem. Aí eu vou lá no equipamento, depois que eu faço na bancada, eu vou lá e levo para o aparelho. Eu pego o cigarro, por exemplo, né, o tabaco, macero ele, fica um pó bem fininho, tem que fazer um ataque ácido, porque o cádmio está ali no tabaco, então eu tenho que fazer a retirada dele, né, a extração. Eu faço isso, levo para a fase aquosa, aí que eu vou no equipamento. O equipamento é o último que a gente faz, então tem um trabalho de bancada antes. Bom, aí a gente trabalha com o preparo de amostras para tentar resolver esses dois problemas, eliminar a interferência da matriz e aumentar, né, a espécie, a concentração. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, o cádmio, no faz, no chama, ele vai ler 50 microgramas por litro. Pelo CONAMA, a água classificada, a água de classe 1, água doce, ela pode ter no máximo 1 micrograma por litro. Está ali 0,001 miligramas, né? Mas ali eu passei para microgramas, para vocês verem, né? Então, o que a legislação fala? Ó, cádmio, no máximo, em água doce, classe 1, 1 micrograma por litro. Só que o equipamento vai ler de 50 para cima. Então, se eu chegar com a água lá, que é
30 microgramas por litro, o aparelho vai falar assim, ó, não tem nada, pode beber essa água, tranquilo, que deu abaixo de 50, mas está acima do 1, que é permitido pelo CONAMA. Então, o aparelho não enxerga esse valor muito baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor 20 e tentar passar aí acima dos 50 para poder o equipamento enxergar. Não sei se alguém quer fazer pergunta, fica à vontade. Com isso, né, eu vou recorrer a alguns métodos para poder separar e pré-concentrar esse elemento. Né? Não sei se ficou claro, né? Então, tem um valor muito baixo. Vamos supor, a água está 30 microgramas por litro do cádmio, está 30. Está acima da legislação, e cádmio faz mal, mas está abaixo do equipamento. Então, se eu fazer a medida lá no aparelho, vai falar assim, ó, 0 de cádmio. Ele não enxerga, mas está errado. Aí, o que eu tenho aqui? Né? Então, eu tenho a amostra, eu quero quantificar o que eu vou chamar aqui de analito, só que minha amostra tem vários componentes, eu quero que ela fique um componente só, então eu vou tirar essas interferências. Então, eu vou separar e se eu conseguir pré-concentrar, melhor ainda. Quais são os métodos que a gente conhece de separação, né, que vocês podem conhecer? Precipitação é um deles. Quando eu faço extração com solvente, quando eu faço destilação, por exemplo, destilação do petróleo, a gente tem os vários, os gasolina, parafina, então é destilação do petróleo, por exemplo, destilação da cachaça, é um exemplo de métodos clássicos de separação. Então, vou separar um componente ou mais, né, dessa matriz aquosa. Bom, como eu falei, né, tem os métodos de precipitação, que é uma das mais antigas. Tem o método de extração em fase sólida, por exemplo, que eu faço muito no meu grupo de pesquisa, eu trabalho com adsorventes naturais, exemplo, casca da laranja, casca da mexerica, serragem, para poder impregnar esse material com o analítico que eu quero analisar. Eu passo da fase líquida e vou para a fase sólida. Por exemplo, assim, igual o acidente que teve em Mariana, né? Aquele acidente, acho que foi em 2015, que teve a barragem, então contaminou lá o rio. Aí vamos supor, eu quero, sei lá, usar um adsorvente para poder remover o metal e ver quanto que eu estou conseguindo remover esse metal. Então, seria uma extração em fase sólida. Eu tenho a extração líquido-líquido, que é o mais popular, só que o problema da extração líquido-líquido, ela usa muito solvente, volume muito grande. Eletroforese capilar é um tipo de equipamento, a gente não tem aqui no EFCAT, onde a gente usa espécies carregadas, né? A gente faz a separação, espécies com cargas, e cheguei aqui no ponto nuvem, que é o que eu vou mostrar para vocês, que é o uso de surfactantes, nada mais que detergentes, e vou usar aquecimento. Chama ponto nuvem, porque quando a gente faz o método, ele fica, a gente fala, fica embaçado. Ele está transparente, a gente aquece, ele fica parecendo uma nuvem, fica embaçado. A pessoa que começou o trabalho, depois ponto nuvem. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu tenho a amostra, eu estou representando o analito aqui pelo vermelho, os interferentes pelas bolinhas verdes. Então, o que eu quero fazer no método de separação? Eu quero que o interferente fique de um lado, a matriz fica do outro, e eu quero separar o analito. Aí eu vou fazer isso usando ponto nuvem. Pré-concentração. Porque eu vou fazer? Métodos instrumentais não oferecem seletividade e sensibilidade adequados, como eu falei para trás. Eu vou aumentar ou melhorar a potencialidade de técnicas. Aí, no caso aqui, eu estou citando o FAS, que é a absorção por chama. Eu esqueci de falar um detalhe para vocês, que é o seguinte, quando a gente trabalha com chama, eu tenho o FAS e o ETAS, né? O FAS eu vou atomizar usando uma chama, e o ETAS eu vou atomizar usando a corrente elétrica.
Aí tem várias explicações, mas não vou falar agora, que justifica. Vamos supor, se eu trabalhar com ETAs, é o fundo de grafite, o que acontece? A gente tem os dois aqui na FCAT, no Instituto de Química a gente tem os dois. Se eu trabalhar com fundo de grafite, que é o ETAs, eu consigo ver na amostra, um exemplo, se eu tenho 10 microgramas por litro, vamos supor, de arsênio na água. Já no chama, no faz, eu não consigo isso. O chama é uma técnica que precisa de mais concentração para ele enxergar. Então, qual que é a minha proposta aqui, quando eu fiz essa parte do meu doutorado? Um laboratório que não tem o forno, que não tem o ETAs, que ele é mais caro, ele é uns 500 mil reais, o chama é uns 200, 300 mil. Ah, mas eu não tenho forno, queria fazer arsênio na água. Então, vamos fazer uma estratégia de pré-concentrar o arsênio para poder chegar num valor que o chama consegue fazer a medida. Então, essa é um dos objetivos do meu doutorado. Vou separar o analito da matriz, então vou tirar aqueles interferentes que podem me atrapalhar e vou deixar ele, como eu vou preconcentrar, né, eu vou aumentar a concentração do analito. Então, a gente vai melhorar a detecção do aparelho. E aí o PAC, ela fala, né, que todo processo, toda operação, né, no qual a razão em concentração do microcomponente da matriz aumenta, é a preconcentração. É um processo ou operação. Então, o objetivo aqui, então, eu quero propor e estudar um procedimento que é alternativo para preconcentrar cádmio. Por que eu escolhi cádmio, que é um metal que não é essencial para a gente? Então, eu quero usar um detergente, que é o ponto nuvem, e vou fazer essa extração desse cádmio. Aí a gente foi pensar nas amostras, né? Então, a gente pensou na amostra de cigarro. Eu não sei se todo mundo sabe, né? Não sei se tem algum fumante aqui na sala, que a gente pensa assim, cigarro, nicotina, né? A gente fica preocupado com a nicotina. Mas tem estudo que fala que cigarro tem mais de 7 mil substâncias. Então, quando a pessoa está fumando, ela não está só pondo para dentro a nicotina. É 7 mil substâncias. Entre elas está lá o cádmio. E o cádmio, quando a pessoa fuma, 10 anos depois daquele primeiro cigarro que ela fumou, que tem um cádmio, é que o cádmio vai sair do corpo dela, depois de uns 10 a 30 anos. Então, a pessoa está fumando cigarro, o cádmio não sai, fica no corpo. 1 ano, 5 anos, 10 anos, e ela está fumando mais, e está entrando mais cádmio. E é um metal, para nós, que não faz bem. Coloquei aqui uma informação, né? Um fumante que consome um maço de cigarro por dia absorve mais ou menos 1 miligrama de cádmio por ano. Quais são os sintomas, né? Hipertensão, litíase renal, câncer nos pulmões, pode passar por feto, né? Se as mães estiverem intoxicadas, né? E o que da pessoa está fumando, de 10% a 40% vão ser absorvidas pelos pulmões. Bom, o cádmio, ele foi descoberto em 1817. Qual que é a propriedade desse metal? Alta resistência à corrosão, é usado em galvanização, baterias, né? Não sei se você já ouviu falar, baterias níquel-cádmio. Ele dá o pigmento amarelo para tintas. A pessoa que fuma, né? 1 a 2 microgramas de cádmio, né? Igual eu falei, 10 a 40% vai ser absorvido no pulmão. Tempo de meia-vida de 10 a 30 anos, ou seja, a pessoa fumou cigarro, depois de 10 anos, aquele cádmio, aquele primeiro cigarro que vai sair do corpo, de 10 a 30 anos. E ele vai concentrar nos rins e nos pulmões. Quando está lá nos pulmões, né, a pessoa começa a ter perda da capacidade ventilatória, fibrose pulmonar. Fibrose é quando o pulmão não consegue fazer esse movimento igual a bexiga, né? Expande e contrai, né? Fibrose, ele começa a ficar endurecido. Como eu falei, hipertensão, câncer, pode ter câncer também na próstata, rins e estômago. Isso eu estou falando só do cádmio, gente. Como eu falei, o cigarro tem 7 mil substâncias. Bom, falei do cádmio, falar um pouquinho agora do detergente, né, que é o surfactante.
só para vocês entenderem, né? Aqui eu tenho fazendo produção do sabão, né? Glicerina ou glicerol. Então, quando eu coloco o glicerídeo com uma soda, exemplo aqui, né? O hidroxissódio ou carbonato, eu vou ter um sabão mais endurecido, tipo essas de barra. Quando eu trato esse glicerídeo com hidróxido de potássio ou carbonato de potássio, eu já vou ter um sabão mais mole. Por exemplo, os cremes de barbear. E quando eu coloco hidróxido de etanolamina, né, aqui no lugar do NOH, eu vou ter os sabões usados, por exemplo, em shampoos. Né, só para vocês entenderem, assim, o tratamento que a gente faz, né, que classe que a gente pode ter dos sabões, né, dos detergentes. A gente fala que é uma molécula de dupla personalidade, porque eu tenho a parte aqui da cabeça, que a gente fala que tem a parte, a gente fala polos, né, polar, e eu tenho aqui, a gente fala o rabinho, né, que é a parte dos hidrocarbonetos, a gente fala que é a parte apolar. Como eu falei lá no início, se eu tiver aqui, ó, de fora, no meio, a parte polar, então essa micela vai orientar dessa maneira que está aqui, ó, a cauda, que é hidrocarboneto, vai ficar mais longe da parte polar. Se eu inverter de fora, né, com vamos supor, pegar esse detergente, né, essa micela e colocar um solvente orgânico, ela inverte. Então a cabecinha vai ficar no centro e a parte da cauda vai ficar para fora. Bom, o sabão, ele é mais barato que o detergente, a TOS, fabricado a partir de matérias-primas renováveis, biodegradável. São umas características. E eu vou focar agora na micela, né, no surfactante, que é o que eu usei. Então, a gente falei, né, possui duas regiões distintas. Aqui, né, a parte apolar, que é a parte hidrofóbica, que é a cauda, e aqui é a parte polar, que a gente fala do grupo cabeça. Esse grupo cabeça, ela pode ser não iônica, neutra, né? Ela pode ser iônica, ter carga ou positiva ou negativa, ou ela pode ser anfótera, ter as duas cargas ao mesmo tempo. Só voltando aqui, né? Ó, tá vendo? Aqui eu tenho o contra-íon sódio. Aqui tem o negativo, né? O contra-íon sódio, que é a extremidade polar. Bom, né, grupos hidrofílicos e hidrofóbicos, os surfactantes tendem a se distribuir nas interfaces entre as fases fluídas, por exemplo, óleo-água, água-óleo, forma um filme bem fino, né? Por que chama surfactantes, né? Vem do inglês Surface Active Agent, por isso que eu falo surfactante. Tem várias aplicações, detergência, lubrificar, capacidade molhante, solubiliza melhor. E o que a gente vai usar aqui vai ser na química analítica. Aqui eu tenho alguns surfactantes, por exemplo, aqui mostrando um aniônico. Só voltar aqui rapidinho. Lembra que eu falei a cabeça aqui? A cabeça pode ter um cátion, um ânion. Então, exemplo aqui, ó, o grupo aniônico, que é o sulfonato de sódio. Aqui, né, o grupo catiônico, aqui o N+. E aqui eu usei no meu trabalho, né, o surfactante chamado Triton 114, que é um neutro. Né, o grupo cabeça é neutro. Só para vocês conhecerem a estrutura. Aí, deixa eu parar aqui um pouquinho, que é o seguinte. Quando eu estou trabalhando com o surfactante, nada mais é que um detergente, depois vocês olham a embalagem de produto de limpeza, vocês vão ver lá, Triton X100, Triton X114, são os mais comuns. Depois vocês olham lá no rótulo. Bom, eu fazia o seguinte, tinha o detergente, no meu caso, o surfactante Triton X114, então eu misturava lá com metal. Só que eu precisava formar a micela. E a micela, que é essa parte redonda, né? Tá aqui, né? Para ela formar, eu precisava fazer algumas condições. E uma delas é fazer um aquecimento. Quando eu aquecia, ela se orientava. Mas aí tem um detalhe aqui. Não sei se vocês se atentaram ainda. A micela, só botar aqui e pegar uma maior aqui. A micela, como eu falei para vocês, aqui no centro, a cadeia de carbonos, que é a apolar. Como é que eu vou fazer com cádmio, que é cádmio 2+,
interagir com essa micela e ficar preso lá dentro. Porque lá dentro é apolar, então o que vai entrar lá dentro dela tem que ser apolar também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um reagente que vai neutralizar a carga do cádmio, neutralizar a carga, aí quando eu faço isso, ele consegue entrar lá dentro da micela, onde eu pego ele lá na fase toda misturada aquosa e vou por dentro da micela. E para a micela formar, eu vou ter que fazer um aquecimento para ficar bem redondinha. Então, seria isso daqui, né? A gente fala CMC, concentração micelar crítica. Então, tá aqui, ó. Quando o surfactante é adicionado em um solvente, suas moléculas tentam a se arranjarem de modo a minimizar a repulsão. Né? As micelas, ao contrário, né, dos monômeros, ficam dispersas em toda a solução. Ó, tem uns monômeros aqui em cima. O que acontece, né? Como eu tenho água, né, a cadeia aqui de carbono está para fora, a cabecinha está aqui dentro. Só como a micela fica redondinha, então ela consegue ficar dispersa na solução. Então, eu vou fazer o aquecimento para essa micela poder descer e separar dessa fase aquosa. Então, a gente fala concentração micelar crítica. Então, a partir dessa concentração, né, vai formar essas micelas e eu vou concentrar o meu metal ali dentro. Se vocês não estiverem entendendo, vocês me falam. Então, tá aqui um esqueminha, ó. O M aqui, ó, não sei se dá para ver, né, o M é o metal. Então, o que eu tenho que fazer? O metal sozinho, por si só, ele não vai entrar dentro da micela, então eu tenho que complexar ele. Então, a gente fala metal complexado. Então, aqui, antes da concentração micelar crítica, após a concentração, então fica desse jeito aqui, ó. Fica um equilíbrio de um para outro, mas isso aqui vai ser tão pouquinho, a maioria é isso daqui. Quando ela faz isso, eu ponho o metal aqui dentro. Só que ele tem que estar com a carga neutra, eu neutralizo a carga do metal colocando um reagente que a gente chama de complexante. Aí, pessoal, essa micela vai lá para o fundo, com metal, eu falo que isso aqui é uma fase rica, e aqui em cima é a fase pobre. Então, vou usar o ponto nuvem para solubilizar, vou usar para concentrar, e vai também influenciar nas reações. Não travou aí não, né, Neilton? O cádmio vai estar complexado. Não, tá tranquilo, estou acompanhando aqui. Então, o que eu vou ter aqui? O cádmio complexado. Quando eu neutralizo a carga dele, ele fica hidrofóbico. Quando ele fica hidrofóbico, ele entra lá dentro da micela. Aí eu consigo fazer a extração dele. Para extrair, então eu vou pegar ele, vou pôr ele aqui dentro, então eu vou separar ele da matriz, não é isso que eu queria, separar da matriz, que tem vários interferentes, e vou concentrar ele em um volume menorzinho. Deixa eu passar aqui, vou só passar, depois eu volto para vocês verem. Depois eu volto aqui. Isso aqui, ó, essa figura, primeiro aqui, ó, eu fiz o ponto nuvem. Ele fica um pouquinho embaçado. Quando eu levo isso para a centrífuga, ele faz isso aqui, ó. Então, aqui embaixo, eu tenho o cádmio do cigarro. O cádmio com complexante, que chama PAN, ele forma um complexo meio vermelho, que está aqui embaixo, né? Aí aqui eu só estou mexendo na quantidade de triton, para ver qual que era o melhor. Então, quanto menos triton eu punho, eu conseguia extrair o cádmio nesse volume pequenininho aqui, ó, 20 microlitros. Então, todo esse volume aqui, que está o cádmio esparramado, nesse primeiro desenho aqui, ele está aqui no 20 microlitros. O que é concentração? Concentração, né, vamos supor, 20 gramas por litro, sei lá, do sal, né? O sal está 20 gramas por litro, exemplo. Eu tenho a massa no volume. Se eu pegar a mesma massa, mas no volume menorzinho, estou pré-concentrando. Então, se eu tiver nessa condição aqui, ó, 0,86, o volume está maior. Se eu vir para cá, ó, o volume está menor. Então, eu concentrei no volume menor. Aí, aumentei a concentração. É isso que eu queria fazer, né? Consegui fazer. Deixa eu só voltar, que eu andei pulando. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o cádmio do cigarro, tive que tamponar o meio, pH 10, porque esse complexante com cádmio, pH tem que ser 10, senão não forma. Eu verifiquei o tempo que ele demora para complexar. Se eu coloco
é instantâneo, se eu tenho que esperar 20 minutos, então eu avaliei esse tempo. Aí eu coloquei o Triton, coloquei na chapa para aquecer, porque eu tenho que aquecer para poder formar a micela. Formou. Aí eu levei para centrifugar para poder esse aqui descer rápido. Porque se eu esperar descer na vontade dele, vai semana, né? Então, centrifuguei. Aí, onde está aqui esse vermelhinho, que é o cádmio, que está complexado com PAN, eu vou chamar de fase rica. O que está em cima, que eu espero que não tem cádmio, eu vou chamar da fase pobre. Está pobre em cádmio. O que eu fazia quando eu ia lá para o aparelho fazer medida? Eu lia essa fase pobre para ver o quanto que tinha de cádmio, aí tinha bem pouquinho. Isso aqui é só mostrar para vocês a estrutura do PAN, né, que é uma molécula que eu faço com cádmio, que neutraliza a carga dele, onde consegue entrar dentro da micela. Aí que eu vou levar no equipamento. Então, vocês viram, eu tinha que fazer todo um trabalho de bancada, né, para fazer a medida no aparelho. Aí, pessoal, o que eu queria? Eu queria ver o tempo, quanto tempo demorava para complexar. Eu estudei 2 complexantes, eu estou mostrando só um aqui, porque o complexante DDTP, ele forma incolor, então ia ficar meio sem graça mostrar para vocês incolor. Eu estudei a concentração dos complexantes, eu estudei a concentração do Triton, eu fiz a relação dos volumes, se ia dar diferença. Aí aqui eu coloquei NaCl, porque depois eu descobri, se eu colocar NaCl, eu vou alterar a força iônica do meio, aí eu induzo a formação do ponto nuvem, então eu não preciso do aquecimento. Então, se eu tiver um laboratório, eita, não tem chapa de aquecimento, que eu faço agora, né? Não, se tiver o sal de cozinha, NaCl, você põe, que vai formar o ponto nuvem. Então, eu fiz isso também, esse estudo. Então, o químico analítico, ele quer saber, assim, as variáveis que podem influenciar e quais são as melhores. Eu esqueci de comentar, a pessoa que é química analítica, se eu pegar lá o químico orgânico, inorgânico e da fisicoquímica, o químico analítico é o mais, uma palavra bonitinha, mais criterioso. A palavra assim, mais popular, mais enjoado, porque tem que fazer tudo bem perfeito, porque eu vou soltar um laudo. Eu quero saber se o cigarro tem cádmio, então eu tenho que fazer tudo bem, assim, na perfeição, porque eu vou assinar um laudo. Não posso fazer de qualquer maneira. Então, aqui eu quis só mostrar para vocês, né, eu mexendo, alterando a concentração do surfactante, que é o Triton, como é que ele influencia no ponto nuvem, né? Aqui eu vou passar rapidinho, né? Então, eu avaliei a concentração do complexante, eu vi qual era o valor melhor. Aqui eu avaliei o outro complexante, que é o DDTP. Aqui eu avaliei a concentração do Triton, então não deu muita diferença, né? Aqui com o PAN e o do lado direito com o DDTP. Aí eu avaliei também o sal, né? O sal para poder induzir a formação do ponto nuvem, que é essa figura da esquerda. E ali eu avaliei, porque quando formava aquele ponto nuvem, a fase rica, quer dizer, aqui, ó, esse volume é muito pouquinho para levar no chamo. O chamo precisa mais ou menos de 2 ml, 1 ml. Então, eu tive que colocar um etanol para quebrar aqui, para poder ter o volume suficiente para fazer a medida. Porque esse aqui era muito pouquinho. Então, eu avaliei também o volume, né, do etanol. Só para mostrar para vocês aqui, ó, eu não dopei a amostra de cigarro. Eu trabalhei com 4 marcas diferentes, aí eu não posso falar as marcas, né? Então, chamei tabaco 1, tabaco 2, tabaco 3, tabaco 4. Foi até engraçado, no dia que eu fui comprar o cigarro, né? Me dá essa marca, essa. Nossa, aí, coitado, não sabe nem o que fuma, né? Tá fumando tudo quanto é marca diferente. Mas eu não falei que era para experimento, né? Aí, só para vocês verem o quanto tem de cádmio no cigarro. Isso é microgramas por grama. Eu fiz a medida em 2 aparelhos para poder mostrar, né, que eu estava correta, né, nas minhas análises. Então, ó, tá vendo? Eu achei 0,546 microgramas por grama no primeiro cigarro. O outro achei 0,477. O terceiro 0,353 e o último 0,229. Isso é microgramas por cada grama do tabaco, né? Aí, qual a conclusão desse trabalho? É um procedimento seguro e econômico, porque eu não vou usar solventes orgânicos, eu vou usar um detergente, né? Cai na mão, ninguém fica
preocupado se cair detergente na mão, mas cai um hexano, cloroformo, né, a gente já preocupa. Requer pequenas quantidades de amostra, usei só 8 ml. Ele é prático e rápido, pode ser feito em batelada, e a gente conseguiu bons fatores de pré-concentração para melhorar o sinal. Neilton, tem até que horas são agora? São 8 horas, 8h07, Luciana. Tá. A gente tem tempo, a gente tem aí, eu acho que mais uma hora, né, um pouquinho menos para a gente fazer as perguntas, mas tá tranquilo. Mas se o pessoal quiser fazer pergunta, não tem problema não. Eu vou tentar ser mais rápida. Isso aqui é o artigo que a gente conseguiu publicar desse trabalho, né? O Marco Aurélio Zé de Arruda foi meu orientador. Então, procedimentos, pré-concentração, usando ponto nuvem, na presença do eletródo, que é o NaCl, para a detonação de cádmio, usando a absorção atômica por chama. Luciana, eu vou aproveitar para fazer já uma pergunta antes que você avance mais. A Aline Lara, no momento que você estava falando sobre análise de água, e a determinação isso, ela colocou uma observação e fez a seguinte pergunta, que com relação à análise de água, você comentou que mesmo com índice muito baixo, né, às vezes não detectaram no equipamento, mas ele estava lá, presente. E aí ela pergunta, nesse caso, esses valores não detectáveis pelo aparelho podem se acumular no organismo humano? E se a água for consumida com metais pesados, mesmo que em quantidades muito baixas, ela também pode se acumular? Não pode não. Ela perguntou se a concentração estiver baixa, se pode. Quando o aparelho que está fazendo a análise não detecta, né, ou seja, deu abaixo da detecção do aparelho, mas estaria ainda, né, acima do limite permitido pela legislação. Isso. Aí ela diz o seguinte, quando os valores não detectáveis pelo aparelho podem se acumular no organismo humano, né? Pode acumular. E se a água for consumida com metais pesados, mesmo que em quantidades muito baixas, ele também pode se acumular no organismo? Pode. Porque os metais, por exemplo, assim, vou fazer um comparativo, né? A gente tem um composto orgânico e tem os metais. O orgânico são as moléculas, então a gente pode, né, conseguir quebrar a molécula e fazer que fique uma molécula menos perigosa. Já os metais, a gente não tem essa quebra. Então, se o metal eu não consigo fazer ele ficar diferente, né? A molécula eu consigo, né? Eu posso pegar um pesticida, usar, sei lá, uma radiação ultravioleta, uma reação de oxirredução, e aquela molécula se transformar numa menos agressiva. Isso no orgânico. No metal, não. O metal é cádmio, eu não consigo quebrar o cádmio. Então, assim, pode acontecer da gente, assim, tomar uma água, eu levar ela para o aparelho e dar abaixo do CONAMA, mas porque o aparelho não é o ideal. Aquele aparelho não é o ideal para fazer aquela análise. Então, por isso que hoje a gente tem os dois, né? Então, quando eu preciso de uma análise assim mais... É como se a gente colocasse o óculos, né, no aparelho. Quando eu preciso de uma análise assim mais... com concentração bem menor, que a gente fala análise traço, né? Igual um tracinho, né? Um tracinho é um risquinho bem fino. Então, análise traço é isso. Eu quero analisar, então eu vou ter que usar um outro aparelho. Para eu poder... Não, eu fiz no fundo de grafite, então eu certifiquei, né? Tá certinho, tá abaixo da legislação. Agora o outro pode acumular sim. Qualquer metal. Certo. E tem metal que entra no lugar de outro. Vamos supor, tem o ferro na hemoglobina, tira o ferro e o metal entra no lugar. Vamos supor, o chumbo. Né? Vai lascando, né? Perfeito, Luciano. Aqui eu tinha falado do artigo que a gente conseguiu publicar, e 2 alunos meus, depois, quiseram trabalhar com ponto nuvem, que foi o Bruno, né, que foi um aluno meu de iniciação e de mestrado. Aqui ele fez ponto nuvem em arroz. Só para vocês terem uma ideia, ele determinou arsênio em amostras de arroz e achou. É pouco, né? Sim, ainda bem, é pouco, mas ele achou arsênio em amostras de arroz. A gente também não pode falar a marca, né? E a Priscila, que foi a minha aluna de doutorado, ela fez ponto nuvem
para ver o metilparatión em amostra de mel. Não sei se todo mundo sabe, vamos supor, se a pessoa usou um agrotóxico, a abelha vai lá naquela planta, na florzinha dela, tem o agrotóxico, ela leva lá para a colmeia. Acaba contaminando a colmeia e o mel com, vamos supor, metilparatión. E tem trabalhos que estão encontrando esses produtos em mel, por causa dessas contaminações que a própria abelha, né, leva lá para a colmeia. Aqui, só para mostrar para vocês, né, uma pesquisa que eu fiz sobre ponto nuvem metais, né, começou lá em 1980, bem pouquinho, só para vocês terem uma noção, né, no ano aqui de 2022, está mais ou menos quase 120, 110 trabalhos, mais ou menos, só para vocês verem como é que está a publicação de metais no ponto nuvem. Assim, tem muito trabalho para fazer ainda. E eu vou entrar agora no outro, vou tentar detalhar menos, que é o trabalho da minha aluna, a Glenda, foi a minha aluna de doutorado. Então, aqui eu vou dar os créditos para ela, né, que muito das fotos é dela. Então, o que a Glenda queria fazer? Queria trabalhar com antibióticos, né, que foram 2 sulfonamidas, em amostra de leite. Então, quando a gente tem a produção de leite de vaca, então, às vezes, precisa dar um medicamento se a vaca estiver doente, que são os antibióticos. A gente mesmo tem hora que a gente fica doente, né, tem que tomar antibiótico. Então, eu queria saber se esse antibiótico estava passando por leite, né? Então, a nossa ideia era isso. Só que, igual lá do ponto nuvem, né, então eu queria pegar essas sulfonamidas, separar da matriz, né, o leite também tem muita composição, é gordura, é proteína, e a sulfa está ali no meio. Então, a gente fala que é uma matriz complexa. Qual matriz que não é complexa, né? É difícil a gente não achar matriz complexa na analítica. Aí, no caso aqui, qual que foi a nossa ideia? Trabalhar com tecido, pedaço de pano. Então, o que a gente fez? A gente pegou um pedaço de pano, um tecido, ela estudou 2 tipos de tecido, foi andando com os 2, aí ela viu que um dava resultado bom, então ela deixou o outro de lado, então ela usou de algodão. Só que o tecido sozinho, ele não vai absorver a sulfa. Então, eu preciso fazer alguma modificação nesse tecido, colocar alguma substância nele, tipo ativar, para poder a sulfa ter afinidade com esse tecido, né? Então, isso foi o trabalho da Glenda, que ela defendeu agora em maio, dia 17 de maio. Então, o que é o leite? Igual eu falei, tem água, né? Tem gordura, tem várias proteínas, tem a lactose, 0,8% de sais, né? Então, é uma matriz que a gente fala complexa. O Brasil, né, o grande produtor mundial de leite, né? Igual eu falei, vai precisar usar em algum momento medicamento, né? Vai que essas vacas estão doentes, né? Então precisa usar um antibiótico. Só que, se for para o leite, a gente toma o leite, pode a gente ter exposição humana a esses antibióticos, não é o certo. O MAPA, que é o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, fala assim, que quando as vacas estão com esses leites contaminados, o certo é essas vacas ser afastadas da produção e esse leite ser jogado fora. É o que o MAPA instrui fazer, se tiver esses contaminantes químicos no leite. Bom, a sulfonamidas, ela é usada como antibiótico, né, na medicina veterinária. Qual que é a vantagem dela? O preço dela é baixo e ela é aplicada para várias bactérias, né? É um amplo espectro. Aqui eu coloquei as 2 sulfa, na verdade, aqui está um exemplo, a sulfonamida, depois eu vou falar as 2 sulfa. Só para falar para vocês o seguinte, quando a bactéria está lá na vaca, ela precisa ter o ácido fólico para poder proliferar. Então, o que os antibióticos fazem? Por exemplo, igual a sulfonilamida que está aqui na imagem. Só destacar para vocês aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui o H2N e o anel. O H2N e o anel. Tá vendo que só aqui que vai mudar um pouquinho, aqui nessa ponta? A bactéria precisa do ácido para-aminobenzóico para poder continuar a crescer. Então, o que a sulfonamida faz? Ela entra no lugar dele e inibe dele ser produzido. Não sendo a produção do ácido
para-aminobenzol, que é a bactéria, onde a gente consegue matar a bactéria, né? Por isso que a gente usa as sulfas, né? A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela não especifica cada sulfa qual o valor permitido. Ela só fala assim, ó, o somatório de todas as sulfas. Eu coloquei, sei lá, coitada da vaca, né? Usei lá uns 3 antibióticos na vaca, por exemplo. As 3 sulfas vai aparecer no leite. Não pode ultrapassar de 100 microgramas por quilo. Independente que sulfa que é o somatório delas. Não tem assim, essa aqui não pode ser 10, essa aqui não pode ser 30 microgramas. É o somatório. Então, a gente fala limite máximo de resíduo que a Anvisa permite. Aí, pessoal, vocês imaginam, né, ó, quilo, 1 quilo, vai imaginando 1000 gramas, que já é bem pouquinho, miligramas e micrograma. Então, é 100 microgramas. Tanto que faz mal, né? Quanto mais prejudicial para a nossa saúde, mais os órgãos colocam aquele valor bem baixo. Então, quando esses leites estão com esses resíduos acima desse limite permitido, a gente considera adulterado, impróprio para consumo humano e não pode ser comercializado. Então, o que certo é fazer? Quem recebe esses leites, fazer as análises, não só da sulfa, né, só para vocês entenderem assim, a complexidade que é. Analisar todas as substâncias que podem ser perigosas. O exemplo é a sulfa, né? Para saber se está dentro do permitido. Agora está aqui os 2 antibióticos que a Glenda trabalhou. Um é a sulfametazina, a outra é o sulfametoxazol. Só para vocês verem a estrutura, né? Tá vendo que o início aqui é bem parecido, né? Vai mudando aqui. Ela ia trabalhar com o 3º antibiótico, mas esse não deu certo, né? Nossa proposta era 3, aí não deu certo, daqui a pouco eu explico por que não deu certo, aí ficou só com esses 2. Aí, então, o que eu vou querer fazer aqui, né? Eu quero usar essa metodologia para poder superar limitações, como já falei. Os análises estão a baixa concentração e minha matriz é complexa. Então, eu quero resolver 2 problemas, onde eu vou preparar a amostra. Então, eu vou pegar o tecido e vou fazer a adsorção dessas sulfas no tecido. Então, o tecido, eu vou usar a sigla FPSE, está aqui na extração, absorção em faixa de tecido. Esse trabalho surgiu, é recente, tem 10 anos, o primeiro trabalho, a proposta de tecido para remoção de substâncias perigosas, né, foi em 2014, Cabi e Furton. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecido e vou colocar vários reagentes. Então, a gente fala que vai fazer um revestimento só o gel. Então, eu vou pegar um filme bem fininho. Quando a gente pega o tecido puro, sem fazer tratamento nenhum, ele fica bem molinho. Quando a gente faz esse revestimento, ele fica mais durinho. Ele fica assim mole, mas um pouquinho mais fino. Então, a gente consegue ver que foi revestido, né? Então, fica esse filme bem fino na superfície todinha do tecido. Só passando aqui, né? São vários tipos que a gente pode usar: algodão, poliéster, nylon, poliamida. Ela optou por usar de algodão, que deu mais certo. Tem outras vantagens, né? Ele ocorre naturalmente, ele é abundante, é biodegradável, é hidrofílico, ele é poroso. E ele possui sítios para poder, esses reagentes vou colocar, para ele aceitar esses reagentes. Aqui só mostrando o processo que ela colocou, né? Os vários reagentes. Depois eu vou passar. Ela estudou 2 reagentes diferentes, né? O polietilenglicol, o politetrahidrofurano. O que deu melhor foi esse daqui. Então, o que a Glenda fez? Ela estudou 2 tipos de tecidos, usou 2 tipos de sol gel, que é o polietilenglicol, politetrahidrofurano. Então, ela viu que o de algodão foi melhor e o politetrahidrofurano também foi melhor. Então, depois ela seguiu só com ele. Aqui que eu queria mostrar. Então, o tecido, ele já tem isso aqui, ó, esses grupos que aceita, a gente fala ancoragem. Então, aqui, ó, esse R é o polímero orgânico que esses 2 que ela estudou. Vamos achar o R aqui, ó, tá vendo o R? Então, o tecido já tem isso aqui, ó, do algodão.
Então, ele aceita chegar a esses aqui, que é a estrutura própria da celulose do tecido. A gente propôs também pegar o tecido e colocar dentro de uma ponteira, que a gente fala ponteira descartável. Isso aqui é uma seringa igual a gente usa em farmácia. Isso aqui, não sei se todo mundo já viu, as ponteiras daquelas pipetas automáticas. Aí põe um filtro aqui em cima ou embaixo, aqui, né? Um filtro aqui em cima para poder ele ficar preso aqui dentro, aqui embaixo, e aqui fica o tecido. Ela fez isso também. Porque isso é inédito. Então tá aqui a fase extratora, que é o tecido, ela condicionou, aspirou a amostra, fica fazendo assim com a seringa várias vezes para poder fazer a mistura, para fazer a extração. Aqui ela descartou o 4, ela descartou a amostra, ela lavou o tecido. Aí, pessoal, o que a gente espera? Na hora que ela fez essa mistura aqui, a sulfonamida ficou dentro do tecido. Então, isso aqui que está jogando fora é o leite com outras coisas. Então, o que eu quero é isso aqui, ó. Então, ela vai lavar e vai diluir para poder remover o que está no tecido para poder levar para o aparelho. Um detalhe, como ela está trabalhando com sulfonamidas, que são substâncias orgânicas, aqui eu não vou usar a espectrometria, que é para metais, eu tenho que usar a técnica que a gente chama de cromatografia. Então, o objetivo dela, determinação de 2 sulfa em amostra de leite, usando o tecido com a ponteira DPX. Então, ela vai otimizar o método e vai utilizar a cromatografia, né, que a gente fala HPLC, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, né, com detecção ultravioleta. Só para mostrar para vocês os 2 tecidos que ela trabalhou. Esse tecido aqui da letra B é aquele tecido que a gente compra ali para o chão, aquele saco de linho, que é o que deu certo para ela. É o da letra B, que é esse mais atualhado. Então, ela cortou, né, só para vocês verem, né. Então, o que ela fez? Só de forma simplificada, ela pegou o tecido, né, 100 metros quadrados, lavou, a gente fala marcerar. O que seria essa marcerização? Ele vem da indústria e pode estar com alguma sujeira. Então, ela passou água, pôs no banho de ultrassom, que é a sonicação, aí depois ela lavou com a solução de base, depois lavou, enxagou até pH 7, mediu o pH, depois ela foi lá, sonicou de novo 1 hora com ácido base diluída, ácido diluído, não concentrado. Aí depois ela lavou esse tecido até o pH ficar neutro de novo, então ela garantiu que o tecido está limpinho. Aí ele secou a 100 graus Celsius numa estufa, passando gás de nitrogênio, porque eu não quero que nada da atmosfera fique impregnado nesse tecido. Depois ela guardou num lugar bem fechadinho, para ele ficar bem preservado. Então, a primeira coisa, ela limpou o tecido. A gente vai fazer o pré-tratamento. Depois, ela fez uma solução que ela vai jogar isso dentro do tecido. Então, seria o quê? O polietilenglicol ou o politetrafurano. Ela estudou os 2. O metil, trimetoxilano, cloreto de metileno, acetona, ácido trifluoracético. Cada um aí vai ter uma função. Por exemplo, o ácido trifluoracético para poder catalisar a reação. O metil, trimetoxilano, para poder ficar uma cadeia mais ramificada. O polietileno é que vai fazer a superfície. Então, cada reagente vai ter uma função diferente aí. Então, ela fez a mistura, está mostrando aí para vocês a quantidade, agitou no vórtex, centrifugou, aí depois ela deixou essa solução guardada. Depois, o que ela fez? Ela pegou o tecido, mergulhou dentro dessa solução, que é isso aqui, ó. Ela pegou o tecido, mergulhou dentro dessa solução e deixou 4 horas. Aí o tecido já está com essa superfície já modificada, pronto para poder fazer a remoção da sulfa. Ela trabalhou com um tamanhozinho 2x2, né? Ela não pegou aquele pano enorme, né? Não tem jeito, né? Ela pegou esses 2 centímetros e agitava lá na amostra de leite. Só falando rapidinho, né? Ela fez o EDX para saber se deu certo a absorção dos reagentes, né? Então, aqui ela marcou, né? O silício. Só voltar aqui rapidinho. Aqui, ó, metiltrimetoxilano, aqui eu tenho silício. Então, se eu achar silício no tecido, é porque deu certo o tratamento. Ela fez análise no MEV, isso foi feito lá em Goiânia, que a gente não tem o MEV aqui, né?
ela fez a seleção do corrente de onda no VVIS, esse a gente tem aqui em Catalão. Não vou detalhar muito isso daqui, porque quando a gente trabalha com cromatografia, eu tenho que trabalhar com a fase móvel, então ela testou várias fases móveis, a ACN, quer dizer, acetonitrilha com água, fez tampão, ácido acético, no lugar da acetonitrilha colocou metanol, aí colocou aqui 3 fases, em vez de ser só 2, então, sim, para vocês verem, assim, o trabalho que é para fazer, né? E fora a proporção, vou colocar acetonitrilha e água. Vou colocar 60% de um, 40% do outro. Agora eu vou fazer 55, 45. Vai dar diferença? Então, N atividades que ela teve que fazer, experimento. Bom, aqui eu tenho um vórtex. Então, o que ela fazia? Aqui dentro, ela condicionava o tecido para poder deixar ele ativo. Aí, depois tinha a amostra de leite, ela colocava esse tecido dentro da amostra de leite, né, 10 ml de amostra, deixava 5 minutos agitando, ela tirava para fazer leitura no aparelho, depois ela fazia a eluição e fazia a leitura no aparelho de novo, e ela fazia a limpeza do tecido. O que ela queria fazer a limpeza? Ela queria usar isso aqui, ó, de novo. Ela fez isso aqui, dá para usar 40 vezes o mesmo tecido. Nesse eu fiz o tecido, absorveu, agora não serve, vou jogar fora, nada. Conseguiu fazer um estudo que ela pode usar esse tecido 40 vezes e não vai perder o sinal. Os reagentes não saem do tecido, fica lá preso, né? Aí ela fez aquele sol gel, ela chamou de PEG, e o sol gel com PTHF, esse PTHF que deu a melhor resposta. Aqui é a solução padrão da sulfa, o leite que ela dopou, né, enriqueceu com a sulfa, e aqui o leite que ela não enriqueceu. Aqui está o tecido, né, só passando aqui. Então, aqui o que seria fazer a mercerização, né, as fibras ficam mais dilatadas, eu consigo aumentar a superficial. A mercerização você tem que fazer aquela limpeza com água, depois com a base, depois com ácido. Aí aqui seria quando eu faço o sol gel, né, que eu ponho o tecido dentro daquela solução, então começa a crescer uma rede lá dentro, agregado, toma o gel, envelhece, né, então isso fica impregnado no tecido. Aqui os 2 polímeros que ela trabalhou, né, um de alta polaridade, outro de média, o que deu certo foi de média polaridade. Aqui o tetracoxilano e aqui o metil que ela trabalhou. A estrutura é mais aberta, outra é mais compacta, então ela viu que a estrutura mais aberta é melhor para absorver a sulfa. Aqui o trifluoracético, que é o catalisador, para poder catalisar a reação, para ser mais rápida. Então, igual eu falei, cada reagente lá tem uma, como é que fala, assim, um objetivo. Aí, aqui, a energia dispersiva de raio-x, ela viu. Primeiro aqui, eu tenho tecido puro, não fiz nada com tecido, não tem silício. Tá aqui, ó. Quando eu coloquei o PTHF, fiz o tratamento, apareceu o piquinho do silício. Então, a gente viu que realmente os reagentes impregnaram no tecido. Aqui eu estou comparando ele puro, né? Porque eu tenho só celulose, tecido puro, não tem silício, né? Então tá certo, não tem silício aqui mesmo, mas nesses dois a gente esperava achar. Aqui foi o MEV que ela fez. Então, eu tenho tecido puro nessa coluna aqui. Aqui eu tenho tecido tratado com politetraidofurano e aqui o polietilenglicol. Então, o que a gente vê no MEV? Mesmo a gente fazendo esses tratamentos, ele mantém os buraquinhos, os orifícios. Isso é bom, não fica coisa compacta. Quando a gente faz um zoom, né? Então, eu estou aqui 100 vezes, vou para 500 vezes, a gente vê que o tecido puro parece que ele é mais lisinho e aqui está mais rugoso, principalmente esse daqui, ó, polietilenglicol. E a gente vê que cada novelinho, dentro dele tem várias fibras, né? Então, manteve essas fibras. Aqui ela passou o espectro para poder ver onde dava o maior sinal. A gente viu que deu bem pertinho, então ela escolheu o 269 para os dois, né? Aqui as duas sulfa. Aqui mostrando como é que a sulfa sai, só para mostrar para vocês, aqui é 5 minutos de leitura. Ela pegou o melhor resultado, acetonitrilha e água, e aqui o metanol.
porque os outros, o sinal não foi muito bom. Pessoal, por que o outro antibiótico não deu certo? O terceiro, porque quando a gente fazia a medida, saía na amostra de leite. Eu só passar aqui para vocês, né? Aqui está embatelada, só mostrar para vocês. Ele saía aqui, ó. Tá vendo onde tem esse negócio alto aqui? Aqui eu consegui manter, ó. Eu consigo ver os dois picos dessas duas sulfa. O outro que a gente queria trabalhar, ele saiu mais ou menos em 2 minutos, nessa região que não dá para fazer medida. Então, aqui eu tenho o padrão aquoso e aqui eu tenho o leite enriquecido. Estou mostrando aqui as duas sulfas. Aqui é o Luciana, leite. Oi. A gente tem mais uma pergunta. Ah. O Antônio de Pádua vai estar com a mão erguida, eu acho que ele vai perguntar para você, viu? Tá. Professora Luciana, um prazer em conhecê-la, mesmo virtualmente. Tá? Você também. A minha pergunta é o seguinte, foi utilizado aí tecidos, não é isso? Isso. Tecido, e um deles é de algodão, se eu não me engano. Isso. Quando o tecido é fabricado, mesmo você tenha dito que ele foi, vamos dizer assim, feito um tratamento para tirar alguma impureza que viesse a vir junto com esse tecido, nós sabemos que ele é produzido e durante o processo de fabricação do tecido é passado uma goma, tá? Como se fosse uma goma para que esse tecido seja feito. A minha pergunta é, como foi detectado se essa goma, né, uma das perguntas, na verdade são duas, o que foi feito para determinar se essa goma ela foi completamente retirada? E a segunda pergunta é, aí foi mostrado um mévio, né, uma microscopia, né, do tecido, né? Eu acho que foi, pronto, aí foi feita uma microscopia do tecido. Essa microscopia, pelo que eu entendi, e me desculpe se eu estiver enganado, foi feita depois do ensaio, da análise. Foi feita alguma imagem desse tecido, né? Imagino que esse puro seja o tecido antes de ter feito a análise, não? É puro, assim, eu não fiz nada com ele. Uhum. Ah, tá. Não coloquei nenhum reagente. Ah, tá. Então, esse tecido aí... Ele não foi modificado. Mesmo tendo sido antes mesmo daquele tratamento para tirar as impurezas, alguma coisa? Ou depois de ter feito aquilo? Tirou as impurezas. A gente fala mercerização. Ah, tá. Tudo bem. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Você viu aqui, ó, que aqui ele fica assim, parece mais soltinho, aqui parece você vê que tá diferente. Esse com esse, ó. Dá a impressão dele ter, se vamos dizer assim, usar um termo bem popular, se unido mais do que quando ele está, né, puro. Puro, né? Tá puro. Até nas outras imagens, a gente fica até um pouco em dúvida, né? Que esse aqui, né? Até mesmo na de 500, né? De 500. Aqui a gente consegue ver diferença, ó. Uhum. Porque assim, você vê mais buraquinho assim, aqui você vê mais com selagem, mais selado. Exatamente. Professora, então, muito obrigado. Tá, então isso aqui ele é o tecido puro, a gente fez a limpeza dele, mas não colocou nenhuma substância nele ainda, igual a gente colocou nesses dois de cá. Da goma, assim, a gente acha que conseguiu tirar, porque a goma, o tecido fica assim mais durinho, né? Quando a gente faz esse tratamento, é como se tivesse com goma, ele fica mais firme. Uhum. Entendi. Muito obrigado, professora. Por nada. Aqui eu tinha falado do leite, né, que ela viu, né, ao momento que saíam as medidas. Só para vocês verem aqui, essa corrida, a gente fala corrida cromatográfica, ela está mais ou menos de 4 a 5 minutos. Lá no absorção atômica, eu falei no ponto nuvem, era coisa assim, uma leitura você tira em 10 segundos, só para comparar uma com a outra. Aqui, ó, eu estou mostrando para vocês o quanto ele conseguiu remover
de cada antibiótico. Eu não estou com os dados dela aqui da ponteira, né? Que isso aqui eu peguei da qualificação dela, mas tem a parte da ponteira. Aí, quando a gente solta assim, um resultado, então tem que falar todo assim, como é que eu fiz para poder alguém, se quiser reproduzir. Então, qual foi a fase móvel que eu passei dentro do equipamento, a centilitro de água? Modo de eluição, isocrático, foi eles o tempo todo. Qual foi a vazão que foi passando dentro do aparelho? 1 ml por minuto. Qual o volume que eu injetei da amostra? 20 microlitros. Qual a leitura que eu fiz do comprimento de onda? 267 nanômetro. A coluna foi aquecida, é uma coluna que eu usei aqui dentro, né, cromatográfica. Qual que é a temperatura? E qual o tempo que eu faço de análise? 6 minutos. Então, eu tenho que passar isso. Se alguém quiser reproduzir, está pronto. Então, aqui, vou só um pouquinho ainda, né, só mostrar só meu grupo para vocês, né? Então, tecido comum, o resultado foi ruim, então ela descartou. O tecido atoalhado com polietilenglicol foi melhor, então ela seguiu. Então, depois ela otimizou esse tecido com esse polietilenglicol e onde ela conseguiu otimizar a fase móvel, né, para tirar os interferentes, né? Então, foi essas duas fases móveis que está mostrada aí abaixo. Metanol, mistura de metanol, acetonitrato acético, ou se você quiser, acetonitriago. As duas fases móveis foram boas. Só, isso aqui eu não vou explicar, vou só mostrar para vocês, né, que a gente fez tecido também para as amostras de mel, né? Então, igual eu falei, aplicação de agrotóxico, as abelhas, né, estão intoxicadas, né, leva isso lá para a colmeia, lá para o mel. Então, a gente fez isso com tecido. Vou só comentar, né, a gente estudou dois, né, que foi a atrazina e o fipronil. Onde é usado? A atrazina na cultura do milho, da cana-de-açúcar, do sorgo, é um herbicida, e o fipronil na cultura do milho, o girassol, a maçã verde, o algodão e a soja, é um inseticida. E a gente achou, né? E só para mostrar para vocês, o tecido com foco em substância orgânica. Então, só para vocês verem aqui, ó, onde começou as publicações, né? Teve uma outra, mas o forte foi aqui, ó, em 2014. Quando a gente faz a busca, a gente põe tecido, mas parece outras coisas, nada a ver, pareceu que na pesquisa. E quando eu vou pensar em tecido para metal, né? Metal é mais a minha área, né? Eu gosto mais de trabalhar com metal. Então, achei 17 publicações. Então, assim, agora eu estou com uma aluna que está começando o mestrado agora, então ela vai trabalhar com tecido, mas com foco em metais. A gente está na dúvida se é arsênio, chumbo ou cádmio. Né? São só metais camarada, né? Como vou dizer assim. Eu queria só mostrar para vocês, meus ex-alunos, né? Aqui, meus alunos de iniciação. Não sei se vocês conhecem, viu, Neilton? O Jean foi aluno meu, ele é da Engenharia de Minas, ele foi trabalhar comigo, fazendo IC. Você lembra dele? Meu grupo atual. Eu conheço. Conhece, né? Eu acho que ele já formou, faz tempo que ele trabalhou comigo. Meus alunos, né, a Grenda, né, que eu mostrei o trabalho dela das sulfonamidas e amostra de leite, a Gabriela, a Roberta, pós-doc, a Vanessa está comigo hoje, a Ana Júlia, que vai estar fazendo mestrado com tecido, a Monique já defendeu, e o Luiz vai defender daqui a um mês. Só para mostrar rapidinho, né, o que a Monique fez? Ela trabalhou com remediação usando fibra de coco, ela fez a queima, né, a gente fala biochar, a fibra de coco, para poder remoção de chumbo, ela defendeu em agosto do ano passado. A Gabriela está trabalhando com biochar do café para remoção de cromo, né, usando a ponteira DPX. A Vanessa trabalha com garrafas PET, então ela pega as garrafas, picota, né, deixa bem fininho, para remoção de chumbo. Ela estudou garrafa PET verde, incolor, uma laranjada, meio marronzada, aí não tinha diferença nenhuma, ficou com a incolor. Aqui eu tenho meus alunos, aqui o Edmar de novo, né, que está nesse projeto do MyDai, que é um
projeto CNPq, que envolve empresas, né? No caso, o meu é o MAI, que é o mestrado, que é o Luiz Fernando. A Ana Júlia estava como ICEU, já está com mestrado. No caso do Luiz Fernando, ele trabalha com a cerâmica vermelha para remoção do corante com maci. Esse corante é muito usado em tecido para dar cor e também em alimentos. Aqui o trabalho da Priscila, foi minha primeira aluna de doutorado. Ela que fez o mel, né? Viu que tinha agrotóxico no mel. E aqui a Grenda, que fez esse da amostra do leite, né? Sulfonamidas e leite. Ela defendeu em maio desse ano. E aqui agradecer pelo convite. Aí fica aqui meu obrigado. Aí eu gosto por essa fala da Cora Coralina, né? A estrada da vida pode ser longa e áspera, mas a gente pode fazer ela mais longa e mais suave, né? Caminhando e cantando e jogando sementes aí pela estrada, né? Essa aqui é uma florzinha da minha mãe. Eu gosto dessa florzinha que ela é toda colorida, ela é rosa, ela é branca e amarela. Essa florzinha não existe mais. Minha mãe também se foi, né? Então tá aí essa fala que eu gosto mais. Aí agradecer. Aí eu termino aqui, né? Fica aqui para as perguntas. Professora. Deixa eu só sair daqui para eu ver vocês. Espero que o negócio não trave aqui, né? Professora, então, gostaria primeiro de parabenizá-la pela apresentação. Obrigada. Agradecer novamente a presença aqui nos nossos seminários do PPG 7, compartilhar PPG 100, né? Compartilhar tanto conhecimento com os nossos alunos. Eles estão também te felicitando aqui no chat. O Erivan falou que excelente palestra, parabéns, professora. Eu tentei falar assim. A Aline também parabenizou. Temos perguntas aqui. Está. Então, professora, ainda temos perguntas no chat. O aluno Luiz Vinícius, primeiro ele ressalta que foi muito interessante a palestra. Ele diz que não é da área de química, mas ele entende que parece que o método do ponto nuvem sofre muito com efeitos de matriz complexa por causa da baixa solubilidade dos agentes complexantes em soluções aquosas de surfactantes. E aí ele fala que esses surfactantes acabam dificultando também a recuperação e purificação de íons metálicos separados. E aí ele pergunta, existe alguma variação no método que minimize essas dificuldades? Ele fala do surfactante atrapalhar isso? Não entendi. Não tem como aparecer a pergunta dele aí, né, para eu ler, né? Não aparece. Ele está comentando. Pode falar, Neilton. Luciano, você não está vendo a tela do Teams aí, com o chat aberto para você, não? Pronto. Porque fica aqui para nós e para você. Mostrar a conversa. Tá abrindo aqui, não sei se vai... Isso, aí vai acompanhando junto conosco. A gente vai transmitindo aqui e você vai acompanhando, né? Cadê ele aqui? Acho que tá baixando aqui. Tá, ele coloca assim, deixa eu tentar explicar. Como ele fala que parece muito com o efeito de matrizes complexas, mas ele faz essa analogia entre a questão dos surfactantes e matrizes complexas, e ele considera que isso acaba dificultando recuperação e purificação. Ele quer saber se existe algum método que facilite, não é, ou que minimize essa dificuldade do surfactante durante o processo na ação de recuperação e purificação de íons metálicos. Se a gente faz a mistura, né, vamos supor, metal tá lá aquoso, né, e coloca o surfactante. Aí eu preciso ou aquecer, ou eu preciso colocar o NaCl para poder formar as micelas e formar o ponto nuvem. Aí depois eu faço a extração. Então, se o surfactante ele não chega a me atrapalhar, por isso que eu não entendi a pergunta dele, ele não chega a me atrapalhar, mas ele me ajuda na remoção do metal. Ele fala aqui embaixo no final, né, aquele Triton X114, né, ele diz assim, acho que é um surfactante que foi utilizado.
no ensaio, quando você falou dos surfactantes, que falou da série 100, que é muito comum, presente nos detergentes, e você citou lá o Triton X114. 114, isso. Parece que ele está digitando. Aham. Para mim não apareceu. Ele confundiu, parece? Ele agradece aqui e acha que confundiu, né, a questão. Porque eu preciso dele para poder formar um ponto nuvem, senão não forma. Para poder formar o ponto nuvem nada mais que as micelas, e elas vão, no caso o meu vai decantar, né? Tem umas que fica lá em cima, né? Mas o meu caso foi lá para o fundo, quando eu centrifuguei. Tá. Professora, eu teria uma pergunta também. Pode, você é da Eu fui aluna da Luciana em Química Analítica Avançada, né? Foi. E hoje, com sua palestra, achei interessantíssimos os trabalhos, né? Já conheci alguns, mas principalmente com os alimentos, né? Que fazem parte aí do consumo do nosso dia a dia. E muito bacana ver os colegas trabalhando de catalão em áreas tão interessantes, mas assim como eu, o Neilton, a Silvânia, nós somos da área da mineração, né? E eu lembro que na época da disciplina a gente comentou bastante sobre trabalhos com a utilização dessas técnicas analíticas e pré-concentração, especiação química com amostras ambientais que tinham algum histórico ali de acúmulo por conta de atividade de mineração. E aí eu queria saber se hoje vocês desenvolvem algum trabalho relacionado com potencial poluidor da mineração em Catalão, se você vê algum prospecto de trabalhar com essas amostras ambientais envolvendo aí o nosso município de Catalão. Só perguntar, você fez especiação química também, não fez? Ou só foi avançada? Não, só foi avançada. Somente avançada. Não, acho que você fez avançada 2, eu não sei, né? Para mim, acho que é especiação. Foi avançada 2. Que é especiação química. Tem o trabalho da Vanessa, não eu, né? A Vanessa, que é outra professora da área da analítica, ela até teve um aluno que defendeu agora, o Marcos Agapito, não sei se o Neilton vai conhecer. Nosso colega. Ele defendeu o doutorado dele usando rejeito de mineração. Oh, que bacana. E ele conseguiu 2 artigos para publicação antes da defesa, né? Eu, por enquanto, não estou assim nessa parte, né? Depois, se o André, o Neilton quiser alguma ajuda, a gente está à disposição. Eu estou mais agora em alimentos, né? Por exemplo, a Ana Júlia, ela vai trabalhar com tecido e a gente está pensando em sucos, né? Suco de uva, de caixinha ou enlatado. Então, estou animada em alimentos, mas, assim, eu trabalho com a área de meio ambiente também. Luciana, essa era até o meu comentário. Com certeza, o André estando aqui, ele ia dizer assim, não, a gente está aberto às parcerias. Eu não posso dizer isso a você. Eu estou como aluno da pós. Né? Mas eu estou aberto a complementar a orientação, viu, se você puder. Eu vou aproveitar para fazer o seguinte, saindo da caixinha da palestra dos orgânicos, né? Indo realmente ali para os inorgânicos, estou trabalhando com escória, e aí justamente a gente está na ideia de pré-concentrar ou concentrar metais em diferentes formas, tanto em granulometrias maiores, mas também, às vezes, os metais pensando na possibilidade de utilizar a lixiviação, né, ali para recuperar, e a gente tem o cromo, que é um metal também, que é metal pesado, que é acumulativo no organismo, que é cancerígeno, então assim, ele tem uma série de problemas, mas fora a indústria do couro, né, e outras que utilizam cromo, uma outra fonte potencial desse resíduo metálico, né, é justamente a produção da liga ferro-cromo. E aí, quando você falou na questão dos surfactantes e também que para nós entra na parte de flotação, eu não sei se você já fez algum trabalho, né, pensando na recuperação de metais, mas ainda em 2 situações. Primeiro, na forma sólida, micropartículas. Né, tentar fazer o teste de recuperação desses metais com presença de surfactante, provavelmente flotação,
ali em torno de 150 mesh, né, utilizando algum solvente, algum surfactante, não sei se você já chegou a ver essa possibilidade, e se, de repente, a lixiviação e a extração por solvente, quais seriam os impactos da utilização dessa técnica no cromo, né, e o risco de a gente sair do cromo 3 para cromo 6 na liga metálica? Bom, a gente consegue fazer, se eu não fiz ainda, porque assim, acho que tem que ter a parceria para poder, assim, meio que contribuir, né, para ajudar, né? Você for fazer sair da caixinha, né, para não ficar só naquilo ali. Mas, por exemplo, a gente consegue fazer o cromo 3, consegue fazer o cromo 6, que é a especiação. Eu estou com a aluna minha, a Gabriela, que ela vai defender em agosto, que ela trabalha cromo 3, cromo 6, né? Mas, assim... Já me interessa bastante também. Então, e tem hora que a gente fica assim, nossa, amostra, né? O que a gente podia fazer, né? Então, sim, tem uma aplicação mais direcionada, né? Para a gente sair. Agora, assim, não ficar naquelas amostras nossas, né? Eu participei da qualificação do aluno da Helenise, eu achei até interessante, que é o dos olhos, né? O Elisael. Isso, é. Então, assim, a gente consegue fazer. Mas, assim, vocês veem para a gente, assim, eu estou aberta aí para poder contribuir no que puder ajudar. É porque a interface, Luciana, é muito próxima quando a gente vê a parte analítica. Eu sou engenheiro químico, mas não sou químico, né, para dizer assim, ele entende profundamente de química analítica, de fisicoquímica. O engenheiro químico passa, a gente consegue ver também essas situações, mas com um foco ali para o processo industrial. E o que a gente coloca é justamente porque, assim, nos processos inorgânicos, assim como você colocou nos processos orgânicos de produção de leite, produção de alimentos, a gente vê muito esse risco de contaminação. A gente tem fontes potenciais, né, de contaminação, e a ideia era verificar a viabilidade de recuperar o cromo de alguma forma, né? E, lógico, reduzir o impacto. E aí eu tenho uma dúvida parecida, uma outra pergunta parecida com aquela primeira que foi feita, com relação à acumulação. Fiz alguns ensaios de água, de solubilidade da escória, e medi o potencial de cromo, e ele está abaixo do padrão CONAMA, tanto para água superficial quanto para águas subterrâneas, mas quando vi você comentar, me surgiu a mesma dúvida. Mesmo estando abaixo, ele sendo acumulativo, representa um risco? E vai que ele não está ali, né? Assim, vai que você acha que não está, mas está, né? Porque justamente assim, qual é o grande problema que a gente vê das escórias dentro do que eu estou fazendo? Uma das sugestões é que, em geral, as escórias de ligas metálicas são utilizadas como agregado para construção civil. Só que nesse caso específico, se eu peguei ali liga ferro-cromo, mas eu poderia estar utilizando liga ferro-vanádio, ferro-nióbio, ferro-cobalto. Então, existem diferentes tipos de ligas. Mas nesse caso do ferro-cromo, se eu pego a escória e ainda existe resíduos de cromo, pode ser que depois ele seja liberado, por isso que a gente fez um ensaio de solubilidade, porque a própria ação pluviométrica pode liberar, né, e aí a gente tem que ter um estudo bem mais apurado. Essa escória, a empresa que fabrica, depois ela vai guardando, assim, como é que funciona? Hoje a ideia, né, é avaliar, porque, como eu falei, em geral as ligas, as escórias de todas as ligas, inclusive da produção do aço, grande parte é direcionada à construção civil. E a gente está avaliando para ver se tem, se é um resíduo, pode ser considerado um resíduo inerte ou não, para então ser aplicado na construção civil. Mas pelo volume de material gerado, hoje fica estocado, né? Eles estão procurando uma alternativa. Mas eles querem usar para se dar uma utilidade, né? A ideia é a gente encontrar uma utilidade, uma vez que é um passivo ambiental, né? A escória, em geral, é um passivo ambiental. Então, a gente tem nesses dois aparelhos que a gente tem hoje aqui na UFCAT, um que pega nível microgramas por litro, que é o fonte de grafite, e o chama que pega nível miligrama por litro, dá para fazer. O que
pode ficar assim, amarrado, porque assim, eu não expliquei o aparelho, né? Tem as lâmpadas, então eu preciso ter a lâmpada daquele metal. Mas assim, lâmpada de cromo a gente tem. De absorção de chama eu fiz ensaios e fiz utilização. Não é o outro método que você apresentou, não, mas o de chamas eu cheguei a operar. Então, a gente tendo as lâmpadas, a gente consegue fazer. Uhum. E a gente quer comprar outro aparelho que chama MIP, esse não precisa de lâmpada, ele trabalha com emissão. Aí, se der certo a venda desse aparelho, né, então a gente vai ter 3. 2 de absorção, 1 de emissão. Aí, de emissão, você faz tudo, né, porque não precisa de lâmpada. Uhum. Muito interessante aí essa oportunidade que a gente está observando. A gente tem alguns outros comentários, né, aqui no chat, o Erivan parabenizando pela palestra, o Vinícius novamente agradecendo, dizendo que é uma ótima palestra. Né? A Aline está aí, a Aline eu conheço ela. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. A Aline está, a Aline Lara. Tá? Ana Júlia está aí, minha aluna aí. Ana Júlia. Minha aluna de mestrado. Ótimo. É porque, geralmente, assim, quando vem colegas de fora, eu não conheço. Né? A Ana Júlia está com a mão levantada. Pode ligar a câmera, Ana Júlia, e falar, tá? Pode fazer sua pergunta. Seja bem-vinda às palestras do PPG 100. Acho que é para falar um oi, né? Acho que foi só para... Falar um oi, né, Ana Júlia? Os alunos, em geral, mesmo sendo online, ainda ficam meio envergonhados, mas sintam-se em casa, a gente está num bate-papo dentro de casa, entre professores dos programas, né? Se o André estivesse aqui, programa do PPG 100, a professora Luciana também, professora daí de outro programa de pós-graduação, então a gente está tudo dentro de casa, podendo discutir essas alternativas. Só para dar um oi. Só dar um oi aqui. Seja bem-vinda sempre, Ana Júlia, podendo acompanhar a gente. Bom, Luciana, eu não sei, o Antônio tem mais uma pergunta, Antônio de Pádua. Pode ligar a sua câmera, Antônio. Professora, mais uma vez uma pergunta. Assim como Neilton, também sou aluno de doutorado, tá? Sou orientado pelo professor Andréia, professora orientado pela professora Helenice. O meu trabalho é produção de vidro, tá? E esse vidro cristal, ou seja, é usada a sílica e o chumbo para produzir esse vidro. E eu estou tendo um problema. A pesquisa que eu faço, os trabalhos que eu leio, eles geralmente usam a proporção de 1 para 1, de silício, né, e de chumbo. Só que quando eu tento replicar isso, o que é que está ocorrendo? Mesmo eu colocando 1 para 1 em percentagem de mol, tá, ocorre que sobra chumbo. Né? Esse chumbo não é absorvido, vamos dizer assim, não reage por completo no silício. A minha pergunta eu acho que é até de certa forma simples, né? Essa não absorção, já que é 1 para 1, essa não absorção poderia ser ocasionada por uma impureza que exista nesse chumbo? Tinha que investigar, né? Assim, não é minha área, né? Você faz a fabricação de vidro, aí você mistura para poder dar uma certa resistência, é isso? Só para entender por que põe o chumbo. Porque o chumbo, né, em proporções de 24% a 30% associada, né, misturada à sílica, ele se torna um vidro chamado vidro cristal, né? É um vidro que também, dependendo da concentração, pode ser chamado de vidro plumbífero, né? Que é esse vidro que usa nas salas de raio-x, que usa para fazer raio-x. Mas a intenção é usar esse vidro cristal para a produção de células fotoelétricas, né? Então, a gente está tentando reproduzir esse vidro, né? Só que está ocorrendo esse problema.
como eu disse, na literatura é 1 para 1 percentagem de mol, tá? Aumenta-se a percentagem de mol tanto do chumbo quanto da fibra. Aí você está observando que quando você faz, está sobrando chumbo. Então, ou tinha que investigar o reagente, não sei se é a pureza dele, né? Uhum. O que poderia ser? Não sei se poderia ser alguma coisa da reação com vidro. Eu fiz essa pergunta, né? Mas, como eu disse, os trabalhos vistos, eles batem muito na tecla da pureza dos reagentes. Uhum. Provavelmente eu vou ter que fazer uma análise de fluorescência, né, para saber se o percentual de chumbo e de contaminantes que tenha, entre aspas, né, contaminante entre aspas, que tenha nesse reagente. Tem um professor Antônio, que você é professor também, não é? Eu sou então, também. Tem um professor da Química, a Ista conhece ele, que é o Mário. O Mário é da Química, ele está com a Ana Paula faz doutorado, ela trabalha com produção de célula fotovoltaica. Aí ele trabalha com essa parte de nanomateriais, né, produção. Aí não sei, eu tenho contato agora do Neilton, né, tem do André, ela está para defender, eu acho que em 6 meses ela tem a defesa do doutorado dela. Aí não sei se seria o caso assim, de conversar com ele. Professor Mário, não é isso? Mário Godinho. Eu vou entrar em contato com ele, ver se eu posso tirar umas dúvidas com ele, se ele pode me ajudar nessa área. Tá, hoje ele está em São Carlos, mas assim, porque foi transferido para lá, né? Mas ele está no nosso programa. E precisar ter o contato dele. Eu passo para o Neilton, eu passo para o senhor, eu aviso para o Mário, o professor vai entrar em contato com você para tirar uma dúvida. Eu agradeço, professora. Porque ele trabalha com produção de célula fotovoltaica, que é o doutorado da Ana Paula. Não sei se é o doutorado da Iagre, que é a outra aluna dele, e tem o Alisson, né, os 3 alunos dele. Mas da Paula eu assisti, né, a qualificação Eu gostaria, assim, se for possível, se ela puder passar esse contato para o Neilton. Nesse momento eu não estou em Catalão, né? Eu estou um pouquinho fora de Catalão, estou em Macapá, no Amapá. Mas agora no início do mês de julho, estou chegando aí em Catalão e pego esse endereço com o Neilton. Tá, eu converso com o Mário, vou passar, eu passo o Neilton para a gente passar. Acho que muito obrigado, professora. Por nada. Luciana, de novo queria agradecer a sua participação aqui conosco no PPG-100, né, nessa noite, abrilhantando aqui conosco como professora da casa, da UFCAT, trazendo conhecimentos. A gente considera fundamental porque, como é um programa de ciências e engenharia de materiais, algumas linhas que a gente ainda não atuam, né, é importante que se traga para que a gente possa ter esse olhar mais atento. E, lógico, quando se fala de metais, ainda que sejam compostos orgânicos, aí a gente já tem alunos que já estão, como eu e outros, que estão atuando com metais mais em compostos inorgânicos, sempre tendo essa mesma pegada. Então, a identificação dos elementos traços, os métodos analíticos acabam sendo interessantes, porque a gente acaba também tendo que fazer esses métodos analíticos, e todo o conteúdo que foi apresentado aqui foi fenomenal. De minha parte, eu deixo um convite que o André com certeza faria, e eu já fico aguardando, que é a visita lá no Lampimim, tá? Eu fui lá. Mas não vale, professor. Aí você foi, ou eu não. Eu não estava lá, não. Geralmente eu estou por lá, quase o tempo todo. Teve um dia que a Lenice me chamou e eu precisava entregar para ela um eletrodo que a gente comprou do doutorado, né? Que a Lenice está no nosso programa de doutorado. Aí eu falei, Sandra, vem cá, traz aqui, que é bom que você conhece. É subir na Lamartine, não é isso? Sobe, vai lá, quase no finalzinho. Eu fui. Gostei demais do espaço de vocês. Fica André, você está de parabéns. De retornar, de a gente de repente ter uma conversa e ter essa aproximação. Tem interface que você trabalha, que eu acho que é fenomenal,
Já temos colegas dentro do programa que estão trabalhando ainda nessa linha e a gente vai ter continuidade de trabalhos nessa linha, então já é acredito que uma aproximação que traz benefício. Então fica o convite de passar lá com a gente, tomar um cafezinho e a gente bater aquele papo gostoso sobre os metais e a recuperação dos metais nos compostos inorgânicos agora. Vamos trazer a Luciana. Eu tenho seu contato agora, né? Então, se você quiser, Luciana, você podia vir cá para a gente conversar. Para mim não tem problema nenhum, faço a visita de novo. Porque tem hora que a gente trabalha, mas a gente fica muito na nossa área. Aí pode ser que um colega precisa, porque a gente entende, né? Então a gente vai dizer, não, deixa eu ajudar, contribuir, né? O que eu posso ajudar? Então a gente fica aberto. Então é até bom ter essas palestras, porque vai conhecendo assim, nossa, eu não sabia, né? Tem aqui, tem essa linha aqui, né? Essa pesquisa. Não, isso que pode me ajudar de alguma forma. Isso. E quem nos acompanhou até agora aqui presente e também vai nos acompanhar através do YouTube, porque as palestras, depois de gravadas, elas são editadas e são submetidas à página do Lampmin, né? Então a gente já agradece, pede aos nossos público do YouTube que se inscreva. Se tiver dúvida, logo no primeiro slide da primeira apresentação da professora Luciana, está lá o e-mail. Tá? Se tiver alguma dúvida, eu trato com esse tema, assistiu esse vídeo na internet, manda lá uma mensagem, olha, professora Luciana, eu vi o seu vídeo no YouTube apresentando lá no PPG 100 e eu fiquei com essa dúvida, trabalho com isso. Com certeza ela vai estar disposta a colaborar e dar um retorno para vocês. Luciana, agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente se conhecer aqui. Com certeza vou entrar em contato. Uma boa noite para vocês e a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada, que agradeço, né? Agradeço a todos que estão assistindo aqui. E boa noite também. Tchau, tchau, boa noite.